Olá, Bereanos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou responder a um comentário que me fizeram sobre se os cristãos devem ou não participar da Santa Ceia. O comentário diz o seguinte: Olá, parabéns pelo vídeo. Se puder, faça para nós um vídeo de uma exegese de Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, com base no contexto. Será que todos os cristãos devem comer e beber da Santa Ceia? Ou somente os cristãos ungidos, segundo o ensino do corpo governante? Bom, vamos ler o trecho de Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo de 2015 mesmo, que diz assim, ó: Ele pegou também um pão, deu graças, partiu-o e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto, com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Nesse texto, Jesus descreve o procedimento de como deveria ser feito a Santa Ceia. No versículo 19, ele pega o pão, parte o pão, e diz que o pão representava o corpo dele, que seria dado em benefício deles. Daí eles comem. No versículo 20, depois de os apóstolos terem comido o pão, Jesus diz que aquele cálice representa o novo pacto, com base no sangue dele, que seria derramado em benefício dele. Agora surgem algumas perguntas. Ele classificou quem deveria tomar da Santa Ceia? Ou ele simplesmente disse: persista em fazer isso em memória de mim? O que diz o contexto? Haveria no contexto ou em outro texto uma classificação sobre quem deveria participar da Santa Ceia? Bom, vamos começar pela primeira pergunta. Ele classificou quem deveria tomar da Santa Ceia? Nem nesse texto e nem no contexto nós encontramos qualquer classificação sobre quem deveria tomar da Santa Ceia. Apenas que o pão usado era sem fermento e o que os apóstolos deveriam fazer para preparar a refeição. Hermeneuticamente, todo cristão deve tomar da Santa Ceia, visto que Jesus apenas disse: persistam em fazer isso em memória de mim. Então é uma ordem, isso é para todos. Ele não fala de exceções, nem coloca regras classificando quais cristãos deveriam participar da Santa Ceia. Vocês podem ler e reler. Não há objeções quanto a quem deveria participar da Santa Ceia, e nem nos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e João. Então nem lá existem regras sobre a Santa Ceia, a não ser que alguém reinterprete. Mas aí é uma exegese, é uma reinterpretação do texto. Então não é válida. Releia o contexto, leia o capítulo 22 de Lucas inteiro e veja se acha quais cristãos devem participar da Santa Ceia. Mas pois bem, o que você faz em uma ceia? Você come? Se ninguém come, não é uma ceia. A torre de vigia desvirtua e ensina um ritual de rejeição ao corpo e ao sangue de Cristo, passando de mãos em mãos, sem ingerir. Então, não faz sentido você ir em uma ceia sem comer da ceia, porque aí não seria uma ceia. Mas ainda há quem diga que quem tomar da ceia indignamente será culpado com respeito ao sangue do Senhor. E isso, de alguma forma, que eu não sei, abriria a hipótese de que haveria os cristãos selecionados para participar da Santa Ceia. Nós podemos ler essa passagem em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 ao 29, depois do 31. Diz assim, ó: Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Senhor. Primeiro, que o homem examine e aprove a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Mas se discerníssemos o que nós mesmos somos, não seríamos julgados. Então a torre de vigia e alguns irmãos argumentam que comer ou beber indignamente da ceia seria um pecado contra Jesus, e que somente os cristãos ungidos deveriam participar da ceia. E isso seria comer e beber indignamente. Então, por exemplo, se eu que não sou cristão ungido, não sou considerado cristão ungido, como do pão e bebo do vinho, eu estou bebendo indignamente, porque eu não sou um cristão ungido. O versículo 28 mostra que antes de tomar da Santa Ceia, os cristãos devem se examinar e aprovar a si mesmo. E quem comer ou beber sem discernir o corpo, bebe julgamento contra si mesmo, pois não seria um cristão ungido.
Essa é a interpretação deles. Bom, mas na verdade, isso é chamado de exegese. É uma interpretação própria do texto. Se lermos o contexto desses textos, o apóstolo Paulo estava falando de pessoas que não comiam em suas casas e quando chegavam na ceia comiam e bebiam demais e se embriagavam na ceia do Senhor. E assim tomavam a ceia indignamente, porque a ceia é uma refeição leve feita no fim da noite e antes de dormir, e depois do jantar ainda. Então não era para ficar se estafando de coisas. A ceia não é uma festa. Além do mais, não tem nada a ver com os cristãos ungidos. Nós podemos ler o trecho em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 ou 21, que fala assim, quando vocês se reúnem, não é realmente para tomar a ceia do Senhor, pois na hora de tomá-la, vocês comem primeiro o seu próprio jantar, de modo que um está com fome, mas o outro está embriagado. Então esse texto nos explica que os cristãos daquele tempo iam para a ceia com fome, daí eles comiam, bebiam demais e ficavam embriagados, e não conseguiam participar da ceia de maneira sóbria. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, vamos perceber que o beberrão é um pecado que faz a pessoa ser expulsa da igreja. Por isso que no versículo 27, nós lemos que quem tomava da Santa Ceia indignamente, ou seja, sob efeito de álcool, era indigno, pois estava praticando um pecado de desassociação. No versículo 29, fala sobre comer e beber sem discernir o corpo, ou seja, eles tomavam da ceia sem discernir o que estavam comendo e bebendo. Eles já estavam embriagados, e eles iam com fome, comiam demais, tomavam vinho demais e se embriagavam. Então esse foi um alerta que Paulo deu para os cristãos daquela época e que hermeneuticamente também serve para nós comermos antes de ir para a ceia, para a gente não fazer que nem aqueles cristãos, então a gente não pode se embriagar na ceia. Originalmente seria isso. Esse negócio que comer indignamente seria porque existem cristãos ungidos e não ungidos é uma exegese, é uma interpretação própria, pois não é isso que os textos e os contextos dizem, ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha exegese foi simples. Eu nem precisei recorrer aos idiomas originais da Bíblia para entender isso. Bereanos, tudo que nós temos são as Escrituras. E tudo que precisamos para entender é primeiramente pedir o Espírito Santo de Deus e saber ler e interpretar textos corretamente. Bom, então é isso. Se desejarem continuar assistindo, eu vou deixar 2 vídeos. Muito obrigado e espero que tenha respondido a pergunta. Até o próximo vídeo.